O falso profeta pode falar e se cumprir? Né? Então, porque eu vejo que as pessoas, os cristãos, grande parte dos cristãos de hoje, eles têm por base assim, ó, se cumpriu, é de Deus. Né? O profeta falou que eu ia comprar um carro. Eu comprei o carro, foi Deus que mandou, é o profeta. Né? Então, sabe, o profeta falou que o avião ia cair, o avião caiu, é de Deus. Né? E isso, vamos ler aqui o texto, então, respondendo essa pergunta. Falso profeta, pode falar e se cumprir? Vamos ler o texto. Deuteronômio 13, de 1 a 4. Quando o profeta ou sonhador, quando ele está falando sonhador aqui, ele já está meio nas entrelinhas aqui, dizendo que é um falso profeta, né? É quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou um prodígio, aqui está se referindo ao milagre, né? Uma coisa, né? Um sinal, na verdade, seria a profecia, o prodígio é um milagre. Né? E versículo 2, e suceder o tal sinal, ou o prodígio, de que houver falado, e disser, vamos após outros deuses, que não conheceste, sirvamo-los, não ouvirás as palavras deste profeta, ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Vocês prestaram atenção que o falso profeta, ele pode acertar, e coisas dificílimas, né? Ele pode acertar. Mas aí o que é que a Bíblia diz? Veja bem, a palavra de Deus ela está acima do profeta. Entendeu? Então, se o profeta falou uma coisa, mas a palavra diz outra, eu tenho que ficar com a palavra. Porque a palavra está acima do profeta. Por que a palavra está acima do profeta? Porque a palavra, num certo sentido, ela é o próprio Deus. Né? Porque Deus é o que Ele diz ser. Né? Deus é o que Ele diz. Ele não é uma coisa diferente do que Ele diz. Então, a palavra, nesse sentido, ela é o próprio Deus. Né? A palavra é Deus. Né? Eu sou o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Tal, né? Então, Jesus é o verbo, Ele é a palavra. Então, se um profeta, o que ele diz aqui? Se um profeta falar algo e se cumprir, mas ele não segue as Escrituras, é falso. Não segue a Escritura. Quer te levar a seguir outros deuses. Vou dar um exemplo. Entendeu? O profeta vem aqui e fala para você, olha, é o seguinte, você, esta noite, que normalmente os falsos profetas não falam assim tão claramente. Eles falam coisas óbvias, mas às vezes raramente, às vezes, falam uma coisa muito difícil e acerta também, porque o diabo sabe o que vai acontecer amanhã. Pastor, sabe? Não é sabe. O diabo não é onisciente, ele não sabe com precisão todas as coisas. Mas ele adivinha com uma probabilidade de acertar de 99,9%. Porque como diz a música do Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás. Não tem ninguém que saiba, não tem nada que eu não saiba demais. Quer dizer, o diabo ele tem muita experiência. Então, ele adivinha. Com a probabilidade de acertar muito grande, muito grande. Então, ele adivinha. E aí, então, o diabo, um falso profeta, pode ter uma inspiração do diabo e pode acertar uma coisa difícil. O mais comum é eles acertam porque geralmente eles profetizam um óbvio, né? Olha, Deus vai abrir uma porta. Aí qualquer coisa que acontece na sua vida amanhã, né, você vai entender como uma porta. Né? Principalmente quem está buscando aquela profecia desesperado. Não, Deus, né? Então ele vai entender qualquer coisa que acontecer. Entendeu? Caiu, bateu o carro. Eu falei, Deus ia falar mesmo. Olha, eu estava pensando em comprar um carro novo. Esse aqui é a porta que Deus está abrindo. Deus está falando.
Qualquer coisa que acontecer na sua vida, pode ser uma desgraça. Ele vai entender como uma porta, né? Então, tem umas coisas que são óbvias, né? Então, é terrível. Mas o diabo também dá inspiração. Então, o profeta falso pode acertar coisas difíceis também, né? Mas, se o profeta, vou citar um exemplo, bem fácil de entender, bem prático, bem, né, bem claro e bem, né, contemporâneo. Uma pessoa vem e fala para você assim, olha, vai aparecer, você vai no culto, vai num culto num lugar, numa igreja, aí o profeta fala, olha, vai essa noite, alguém vai chegar na sua casa, vai te dar um carro, entendeu? Aí alguém de noite vai lá, chega lá e te deixa um carro para você. Aí no outro dia você volta lá na igreja e fala, bom, profeta, Deus, o profeta, a profecia sua se cumpriu. O cara foi lá e me deu um carro. Agora o que eu devo fazer? Ah, você pega essa rosa ungida, entendeu? E você põe lá na sua casa, pronto. Já quebrou a profecia, já fala, não, é do diabo. Entendeu? O capeta que levou esse carro lá. Esse carro vai me matar. Entendeu? Porque ele acertou a profecia, mas está querendo levar você a seguir outros deuses, né? A não confiar no Deus verdadeiro, a confiar na rosa ungida. E aí devagarinho, de passo em passo, mas eu só de pôr uma rosa ungida, começa assim, depois quando chega uma hora vai mais, outro passo, até você não acreditar mais no Deus vivo, né? Aí você começa a acreditar só nessas babilaque aí, né? Então o que acontece? Agora qual é o motivo? Olha, o texto explica também qual é o motivo que Deus permite isso. O versículo 3. Não ouvirás as palavras deste profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Entendeu? Então, é a prova, é o teste. É isso que vocês precisam entender. Que essas falsas profecias, esse falso cristianismo, Deus permite para testar o nosso coração, para ver quem que a gente ama mesmo. Se a gente vai correr atrás dessas mentiraiadas ou se a gente vai permanecer fiel, irmão. Entendeu? Por quê? Na igreja primitiva, qual que era a maior dificuldade na igreja primitiva? A igreja primitiva, a maior dificuldade é que um camarada botava a espada no seu pescoço, nega Jesus. Aí não vou negar. Mas não vou matar você rapidinho, não vou jogar você na fornalha, acesa. Você queimar aos poucos. Não vou negar. A dificuldade era essa. Hoje ninguém põe uma espada no nosso pescoço e fala, nega Jesus. Mas acontece o seguinte, está difícil ser cristão fiel quando você olha, quando muitos pastores, de muitos anos de ministério, olha para a igreja dele, tem 50 pessoas, 100 pessoas, 30 pessoas, 150 pessoas, e ele numa luta ali, lutando, amando, servindo, e o negócio é difícil, e quando parece que vai crescer um pouquinho, que entrou 2 pessoas, sai 4, entendeu? E é uma luta, e aí ele olha para as igrejas lá da televisão, e é milhares e milhares, e dinheiro, e aviões, e fazendas, entendeu? E ele, não, mas aquilo lá está errado, eu tenho que permanecer fiel. É difícil, irmãos, esse aqui é o gigante nosso, os gigantes, eles simplesmente mudaram, né? Mas é os gigantes, não é muito fácil não, entendeu? Não é muito fácil não, porque geralmente é cheio de gente, às vezes não fala claramente, mas você que é fiel, mas olha o tamanho da sua igreja, entendeu? É difícil, e os gigantes de hoje mudou de tamanho, mas mudou, mas não, eles continuam aí, só que são gigantes diferentes. Olha, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o coração, toda a vossa alma. Então, o que acontece? O cristão, a vontade de Deus qual que é? A vontade de Deus é abençoar o seu filho? Mas por que então que Deus permite muitas vezes seu filho passar por tanto sofrimento? É para provar, é para ele crescer, é para ele amadurecer, é para ele virar homem também, para provar, para ver o que está no coração dele. Porque Deus não tem prazer de seu filho sofrer. Não tem. Você pode ter certeza que não. Né? É a mesma coisa, quando você dá uma surra no menino, no seu filho, dá umas varadinhas no seu filho lá, você tem prazer?
Entendeu? Dói muito mais no pai. Um pai que ama o filho dói muito mais no pai do que na criança. Mas ele, mesmo assim, ele dá umas puxadinhas lá. Por quê? Porque ele ama e quer ver o filho bem depois. Amém? Então, ó, falso profeta pode falar sim. Uma profecia mais comum é essas coisas óbvias, né? Mas ele pode até falar uma coisa muito difícil. Entendeu? E acertar. O falso profeta. Pode. O diabo, ele não é onisciente, mas ele adivinha com uma probabilidade muito, muito, muito grande de acertar. Né?